Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Então, a gente falou dos AINES, né, que é os anti-inflamatórios não esteroidais. Falamos dos corticoides, né, que são os anti-inflamatórios esteroidais, que todos esses dois são analgésicos. E agora nós vamos falar dos analgésicos opioides, né? Então, o que são analgésicos opioides? Opioide refere-se ao composto relacionado ao ópio, que vem do termo grego Papaver semíferum, como a morfina, codeína e tebaína, né? Todos esses são aí naturais, além dos derivados semissintéticos. Então, os analgésicos opioides, eles são analgésicos fortes, utilizados para dores agudas, tá? E ele vem a sua terminologia lá do grego, né? Que vem aí falar sobre que vem sobre a morfina, a codeína, que são medicamentos oriundos do reino vegetal, porém hoje são sintetizados em laboratório. Então, ele é um composto natural, né, que se liga a receptores opioides, que são as endorfinas, e eles também são chamados de medicamentos narcóticos, né? Ou seja, tudo que levava ao sono, né? Hoje, associado ao termo opioide, substâncias que levam ao abuso, né? Então, hoje, os narcóticos são medicamentos aí que causam sono, né? Ou que podem causar também uma dependência a esse tipo de medicamento, né? Então, além de ser um analgésico, esse analgésico também induz ao sono. Então, são narcóticos que induzem ao sono. Então, ele vem aí desde 300 anos antes de Cristo, né? E depois foi se melhorando. Em 1906 foi isolada a morfina. Em 1848, a codeína. Em 1972, o naloxano. 1973, ligação no cérebro. Em 1976, as endorfinas. Então, eles precisam de receptores no sistema nervoso central, né? Que a maioria dos fármacos tem baixas doses, tem ação preferencial. E estudos foram utilizados com antagonistas específicos, como as sotomastotinas e o natrinidol. Esses são algumas enzimas receptoras desses opioides no nosso sistema nervoso central. Então, os opioides são classificados em agonistas, agonistas parciais e antagonistas. Agonistas são a morfina, heroína e a codeína. Agonistas parciais, nalorfina e levonorfan. E antagonistas, a naloxona. O que quer dizer um agonista e um antagonista? O agonista ele sempre vai ativar um receptor, enquanto o antagonista vai desativar um receptor. Vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem. Aí os derivados sintéticos, né, que são produzidos em laboratório. E os antagonistas, que são a lalorfina, a laxona. E qual é o mecanismo dele de ação? Então, a gente entendeu, né, que os anti-inflamatórios, eles têm ação na cascata de inflamação. Os AINES, né, no COX-2, enquanto os corticoides no COX-1. Já os opioides, né, eles têm receptores no sistema nervoso central. Então, ele tem uma ação direcionada ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central. Eles inibem a adenilciclase e reduzem a UP, que são enzimas que provocam a abertura de cálcio e inibem da membrana. Diminui assim a atividade neuronal ou aumenta
quando inibir sistemas inibitórios. Diminui liberação de neurotransmissores. O que isso quer dizer? Então, nós liberamos um hormônio chamado serotonina, né? Serotonina é o nosso hormônio do prazer, né? E aí, quando a gente tem ali uma dor, nós liberamos a adrenalina, né? Que é um outro hormônio. Quando o paciente está sentindo dor e está liberando essa adrenalina, esses canais de cálcio e potássio ficam abertos, liberando essa quantidade excessiva de adrenalina. Além disso, essa adrenalina que é liberada na corrente sanguínea nossa, ela faz a nossa vasoconstrição. E aí acontece o nosso aumento da pressão arterial. Porque toda vez que eu tenho contração da minha artéria, aumenta-se o fluxo de sangue no meu coração e vai aumentar a nossa pressão arterial. Então, quando eu tenho uma dor, eu tenho aumento de vasoconstrição, porque eu tenho um aumento ali da liberação de adrenalina. E a adrenalina ela é liberada toda vez que eu tenho um processo de dor. Quando eu tomo um opioide, ele tem a sua ação diminuindo ali, né, a liberação de cálcio, de Ca, né, e diminui fechando esses canais de adrenalina e provocando a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, que é o contrário da adrenalina, né? Que vai realizar uma vasodilatação na minha artéria, diminuindo a minha pressão arterial. Deixar um tempinho para vocês voltar aí, né? Para anotarem. Então, vamos falar da morfina, né? Que é um opioide. Ela serve como analgesia de dores agudas e crônicas, excesso as neuropáticas, né? Efeito antinociceptivo e no componente afetivo, sistema ímbico, como euforia. Nalorfina e pentazoica possui efeito anticonectivo, porém pouco psicológico. A morfina ela é utilizada para dores agudas e crônicas, tá? Muito utilizada para dores quando chega no hospital. Morfina nós não temos ela na drogaria, né? Somente para uso hospitalar. Nós temos a morfina da sua forma intramuscular e também nós temos morfina na sua forma subcutânea, né? Muito utilizado também em forma de comprimido no hospital. Lembrando que a morfina ela também causa, tá? A pessoa fica viciada, né, na morfina. Então, nós temos pacientes, por exemplo, quando tem uma dor de câncer, algo assim, eles querem ir toda hora no UPA, né, ou no centro médico, para estar tomando, para fazer a utilização da morfina, porque estão viciados na morfina. Isso acontece muito.
Então, ela pode causar euforia, né? Uma poderosa sensação de bem-estar e contentamento, dependendo da situação do paciente. E disforia, né? Mediada por receptores de K. Esses efeitos não ocorrem com codeína, por exemplo, tá? Somente com a morfina. Então, essa é uma reação adversa da morfina, que é a utilização que pode causar uma euforia e a disforia. E também pode causar uma depressão respiratória. Então, doses que diminuem a sensibilidade aí, né, pode ter também a falta de ar, que é uma reação adversa da morfina também. Tosse, né, uma tosse bem seca também pode acontecer com a morfina. Náuseas e vômitos que ocorreram em 40% dos pacientes que utilizaram a morfina, né? Porque ela é muito forte, ela ataca o nosso sistema gástrico, né? Causando aí vômitos horríveis e náuseas. Constrição pupilar, então as pupilas ficam bem pequenininhas, né? Também é uma reação adversa à morfina. Pode causar constipação, o paciente não vai no banheiro, o paciente fica ressecado. E outras ações, como por exemplo, coceira, porque ele libera histamina, né? Efeito sistêmico, como um asmático, e outros opioides não relacionados não liberam histamina, como a morfina, por exemplo, e a dependência que a gente estava falando. A tolerância, né? Ela tem ação entre 12 a 24 horas, né? Ela fica no organismo. Ela é analgésica, euforia para depressão respiratória, menor para miose e constipação. Efeito agudo, reduz a MPC. Efeito crônico, ela reduz, então, a ação dela no sistema nervoso central, né, na enzima MPC. Tanto na fase aguda da dor, quanto na sua fase crônica. E a dependência, né? É um dos efeitos reforçadores da euforia, raramente ocorre em pacientes. Fatores psicológicos, socioeconômicos estão envolvidos. Um sistema mesobilímpico dopaminérgico. Então, o paciente fica dependente daquela morfina porque sente muita dor, né? Então, o paciente sente muita dor e aí precisa da utilização da morfina. E aí, o paciente sofre dessa síndrome de abstinência,
né? O que é essa síndrome de abstinência? Quando o paciente não toma ela, o paciente sente a vontade de tomar ela porque está com dor ou o psicológico está mandando tomar a morfina, né? Isso acontece, né? Em máximo de 2 dias sem a utilização da morfina e depois de 8 dias sem a utilização da morfina também passa. Porém, por isso que a morfina ela é altamente controlada pelo sistema de saúde. Então, se você foi lá e tomou a morfina hoje, né? Você não pode ir amanhã, você tem que esperar 2 dias para tomar morfina novamente no UPA. Então, pacientes cancerígenos, né? Já para evitar essa dependência. Vou deixar para vocês copiarem da abstinência. E aspectos farmacocinéticos, né, que é a ação da morfina. Ela tem absorção oral irregular, codeína é melhor que a morfina, né, que a codeína já é um fármaco melhorado da morfina. Sofre efeitos de primeira passagem, então sempre que tomado de forma oral, ele tem a absorção para a corrente sanguínea, então faz efeito de primeira passagem. Até a sua ação inicia após 3 horas a 6 horas de tomada do medicamento. Principal metabólico é o glucurionatos ativos, tá? Então, essas são as informações farmacocinéticas. Principais opioides: a diacetilmorfina, que é a heroína, que é obtida a partir da morfina, né? Que é lipossolúvel e tem uma maior dependência. Já a codeína, que é obtida da morfina, é mais absorvida por via oral, né? Não induz a euforia e nem a constipação intensa, tem menos reação adversa. Então, a codeína tem menos ação adversa do que a morfina. Porém, todas elas são extraídas da morfina, tanto a heroína, né, como a codeína.
Nós temos também a dextroproxifeno, né, que ela é similar à codeína, tá? Só que ela tem uma duração mais longa e ela é um analgésico para indução de sono para cirurgias. A meperidina, que também é similar com a morfina, né, mas não causa sedação. O fentanil, tá? Que ele é utilizado para indução de anestesia, para realização de operações. E a etorfina, né? Que é utilizada para imobilizar grandes animais. É aquela que atira, né? O pessoal atira e o animal desmaia. Então, vou deixar aqui para vocês copiarem. A metadona, tá? Que ela é utilizada para síndrome de abstinência, quando o paciente está viciado na morfina, tá? As injeções de morfina causam menos euforia quando associada a essa metadona, né? Então, já utiliza os dois juntos. A pentazocaína, né, que ele é tanto agonista quanto antagonista em baixas doses, potência similar à morfina. É administrada junto com a morfina também, em caso de dor, para reduzir reações adversas. Então, tanto a metadona quanto a pentazocaína, ela é utilizada junto com a morfina para reduzir efeito adverso. Outro antagonista é a nalorfina, tá? Que é o contrário da morfina, né? Ele é um antídoto, né? Para cortar a ação da morfina. A naloxona, perdão, gente, que reverte também a depressão respiratória do paciente. Naltrexona, que é uso experimental e não clínico, ainda não é utilizado, né? Somente está na fase de pesquisa. Então, a utilização desses medicamentos à base aí de morfina são para dores agudas severas de origem traumática,
dores médias de origem inflamatória, como docaína, pentazocaína, e dores sevéricos crônicas e dores crônicas neuropáticas que não respondem a outros medicamentos, como a triptilina. Pessoal, vou deixar aqui para vocês acabarem de copiar, tá? E realização das perguntas do final da aula. Então, já deixei 2 perguntinhas, então vou deixar esse tempo para vocês fazerem. Muito obrigado, espero vocês tenham gostado e já vou falar para vocês, a gente vai ter aula prática agendada, tá? Provavelmente elas vão estar aí falando para vocês e nós vamos agendar uma aula prática. Espero vocês também na nossa aula prática. Beijos, fiquem com Deus.